muita história que nos ensina sobre amor, mas que também pode nos confundir no meio disso. Oi, meu nome é Bianca Mayuma, eu sou uma psicóloga e uma mulher que também ama consumir essas mídias. Inclusive tem outras análises aqui sobre outras mídias, outras séries, filmes como Red, Cresceu uma Fera, Sabrina Carpenter, né, música, mas e outras tantas músicas tem da Lana Del Rey, SZA, Jennie, e também de séries como os doramas. Mas dessa vez eu queria pensar com vocês sobre esses filmes e séries que falam desse romance e que acabam fazendo a gente refletir sobre diversos fatores. O meu olhar vai ser mais especificamente voltado para 3 narrativas que estão bastante presentes nesses produtos culturais. O triângulo amoroso, a ideia de que a mulher muda o homem e também aquela crença da alma gêmea. Para começar, vamos falar sobre triângulos amorosos, que foi o que me incentivou, me inspirou a fazer esse vídeo, principalmente depois do boom dessa série, O Verão que Mudou Minha Vida, porque foi um negócio das minhas redes sociais de time Jeremiah, time Conrad, é isso aí, gente, vocês entenderam. Ou time Belly, né, várias coisas nesse sentido. Eu confesso que eu assisti a primeira e a segunda temporada, aí depois da segunda eu fiquei meio que dropando e chegou a terceira eu não assisti, gente. Mas acabou agora, eu fiquei sabendo que semana passada acabou toda a série e que as pessoas tiveram pessoas muito felizes, pessoas muito tristes, principalmente com o desenvolvimento da terceira temporada, né. O ponto é que para além dessa série, a gente cresceu com essa narrativa. Eu, pelo menos, vivi com Crepúsculo, Jogos Vorazes, o Diário de Vampiro e até não só com a mídia, mas com as fofocas das famosas. A gente tem que lembrar de Miley Cyrus vs Selena Gomez e o Nick Jonas. Mas pensando nas séries e filmes, como a gente vê, normalmente é uma mulher sendo disputada por 2 homens. E aí, em uma sociedade que nos coloca em prateleiras afetivas em que somos escolhidas por homens, acompanhar uma protagonista sendo disputada por 2 caras pode dar aquela sensação de escolha. Só que assim, isso é meio dúbio, porque ao mesmo tempo que ela é um selo público de desejabilidade pelas outras pessoas, ela reforça ainda mais que você ser desejada por vários homens, você vai estar em lugares de mais privilégio nessa prateleira. Então assim, é bem confuso, né? Parece que você está sendo mais desejada, que você tem mais poder de escolha, mas na verdade você só está tentando se qualificar nessa prateleira afetiva. E aí eu preciso trazer o meu amor, que é pelos doramas, que tem bastante triângulo amoroso. Inclusive, tem uma discussão aí sobre a síndrome do segundo lead, né? Que a gente fica torcendo normalmente. A Dama está aqui porque ela quis mostrar que ela é a protagonista entre ela e a Duda, né? Ela é a primeira opção. Mas tem bastante essa ideia, né, da competição dentro dos doramas. E essa síndrome do segundo lead, basicamente, é você falar, cara, mas aquele lá que não foi escolhido, ele era incrível, ele era maravilhoso, como ela não ficou com ele? E eu acho que é importante a gente refletir como esse tomar partido mesmo, até ser Team Conrad, ou Team Jeremiah, tudo isso é falando também sobre o que a gente prioriza e valida dentro de relações. É como se a gente falasse, esses são os critérios importantes para uma boa relação na minha concepção. Então, eu sou esse time. Ela deveria estar escolhendo isso. E aí a gente vai se colocando no lugar dessa pessoa, né? Caramba, imagina poder escolher entre esses 2, como seria? Só que ao mesmo tempo, esse discurso, ele pode também ser perigoso, como eu tava falando pra vocês. Ainda mais porque a gente vê muita gente legitimando comentários como, ai, mas esses 2 incríveis, perfeitos, brigando por uma pessoa dessa. Só a gente pensar nos 2 principais aqui, produtos culturais que eu falei, né? Seja O Verão que Mudou a Minha Vida, que muita gente acaba com a Bella, ou com a outra Bella, que é de Crepúsculo. Falam, ai, mas essas 2 são tão sem sal. Tem, tipo, muitas justificativas pra falar mal das mulheres e esses caras serem incríveis. Como podem estar querendo uma mulher dessa? Vocês veem como a gente sempre sai em desvantagem? E os caras como incríveis? E aí eu não tô falando que vocês têm que abrir mão, né, de triângulos amorosos e gostarem disso, porque a gente se prende mesmo. E que nem eu falei pra vocês, pode ser uma ótima forma da gente conseguir avaliar o que a gente valoriza, que critérios a gente utiliza pra entrar dentro de relacionamentos, escolher relações. O problema é, como muitos desses filmes e séries colocam a mulher como um troféu. Os caras parecem estar brigando mais entre o ego deles, de quem é o melhor, do que necessariamente, de fato, assim, querendo estar com aquela mulher. E aí a narrativa vai saindo da ideia de estou escolhendo
investir nesse relacionamento pra essa mulher é minha posse. Você não pode se meter com ela. Se a adrenalina da disputa tá valendo mais do que aquele relacionamento e os critérios para se estar na relação, vale a nossa atenção. Pensando nesses critérios, eu acho que tem um que acaba passando muito batido pra gente, que é o que a gente espera dentro das relações, né? E como a gente já entra em relacionamento, às vezes, esperando que aquela pessoa mude. Decidiu aparecer também. Agora, bora pro segundo ponto, então, que é como nós mulheres crescemos nessa pedagogia de que vamos mudar um homem. Eu acho que uma das princesas favoritas das pessoas é a Bela, da Bela e a Fera. E eu não tenho narrativa mais central do que essa, né? Uma mulher bonita, maravilhosa, não só por fora, mas por dentro, que consegue gerar mudanças em uma fera. E assim, é sedutor, é legal pensar numa relação que ela é movida pela esperança da mudança. E a esperança, em todo, não é negativa, né? Ela pode ter um lugar bem funcional dentro de relacionamentos. O problema é quando essa esperança se torna um projeto de conserto de uma outra pessoa. É só a gente pensar como o amor da Bela quebra o feitiço e torna ele um príncipe, como se o cuidado e o amor feminino fosse o caminho para a redenção. E aí o risco dessa história é naturalizar que o cuidado da mulher, que o amor feminino vai gerar uma salvação para uma outra pessoa. E é que nem eu falei para vocês, é muito bom ter nas relações a esperança, ter essa parceria, estar ali disposta pela outra pessoa para apoiar o crescimento dela. Agora, isso não significa reformar e se responsabilizar por essa reforma do outro. A outra pessoa tem que se responsabilizar por essa mudança, tem que ter vontade de fazer isso. E aí é importante a gente avaliar se existe um desejo ativo das duas pessoas que estão no relacionamento ou das pessoas que estão envolvidas nessa relação fazerem acontecer, mudarem, crescerem juntas, ou se uma pessoa tá levando a outra. E aí eu acho que é válido a gente já passando para o terceiro ponto, que é da ideia da alma gêmea, né? Que muitas vezes vem nessa tentativa que também se coloca como fator para insistirmos em mudar na outra pessoa. Então, como ela é minha alma gêmea, eu vou investir, vou gerar mudança nessa pessoa. Eu vou consertar essa pessoa. E eu acho que assim, a ideia de que existe uma pessoa certa pra gente, que vai ter uma alma gêmea, eu não vou te falar, gente, é certo e errado, mesmo eu achando que pode ser disfuncional e perigoso, né? Acho que também tem uma questão de crença de pessoa para pessoa. Mas cuidado para achar que uma pessoa vai estar à disposição para preencher todos os seus vazios. Será a pessoa certa. Principalmente quando a gente acompanha isso nesses filmes e séries. São inúmeros os clichês que fortalecem esse mito. Desde a ideia do amigos que se tornaram amantes, isso também no dorama, mas também a gente vê isso em vários filmes dos anos 2000. De repente 30, por exemplo. Eles eram amigos desde a infância, as coisas aconteceram, ela nunca viria desse jeito, mas ele sempre esteve do lado dela e no fim eles ficam juntos, se casam. Outro clichê, que é o amor à primeira vista, é uma intensidade inicial que garante uma compatibilidade. A ideia de encontros e coincidências improváveis nessas tramas que falam pra gente: ai, tá faltando, eu só ainda não encontrei o amor da minha vida. E a nossa própria linguagem que reforça tudo isso, né? Então tem a pessoa, a metade da laranja, e sempre voltado para essa ideia de que essa pessoa será o nosso par romântico. O que podem ser, que eu indico, né, como psicóloga, que a gente amplie, que sejam várias pessoas que estejam suprindo as nossas necessidades, porque sim, a gente é um ser social, mas que a gente não dependa apenas dessa alma gêmea pra gente se sentir bem. Essa ideia de uma alma gêmea pode fazer com que a gente acabe tolerando muitas coisas, passando por cima dos nossos limites, não reconhecendo quando aquilo ali tá nos ferindo. Por quê? A nossa alma gêmea vai nos ferir? De jeito nenhum. Ela é a pessoa ideal. Só que, gente, nem a gente vai conseguir ser um parceiro ideal. Quem dirá encontrar as pessoas ao nosso redor ideais. No mundo ideal, esse era pra ser pode acabar se tornando muito perigoso. Então, como eu falei pra vocês, acho que esses 3 clichês que vão surgindo, né, nesses filmes e séries, desde do triângulo amoroso até essa mulher muda um homem e também a alma gêmea, acabam fazendo com que a gente fique tão presa a essas ideias que a gente acaba se distanciando do real, do dia a dia. Como eu falei pra vocês no último vídeo do Shrek, a gente não vive o processo, porque tá vivendo mais no mundo das ideias. E por que tudo isso é importante? Porque as emoções são ensinadas a partir dessas imagens, a partir
partir do discurso. Quando eu entendo como essas tramas me tocam, me envolvem, eu consigo apreciar ainda mais ela sem terceirizar as minhas escolhas a ela. Eu consigo estar ali naquela série, naquele filme, emergir dentro daquilo, me emocionar, me conectar sim, mas eu não preciso levar aquilo como uma verdade absoluta para minha vida real. Algumas reflexões que eu trago aqui para vocês é se pegarem pensando. Quando vocês pensam nesse triângulo amoroso, e até que quais vocês já torceram, como vocês se enxergavam ali? Que pensamentos vocês tiveram? O que vocês validavam mais dentro desse triângulo? Agora, quando a gente está falando sobre fantasiar a mudança de alguém, pergunte-se o quanto que isso de fato te valoriza e como que você também enxerga aquela outra pessoa. Você infantiliza, pode acabar infantilizando ela no meio desse processo, achando que você é responsável por mudar aquela pessoa? E por trás do discurso de alma gêmea, como que está sendo dado esse relacionamento no dia a dia? O que sustenta a relação em que você está? Como eu falei pra vocês, não tô falando pra vocês deixarem de assistir, porque eu já disse isso também, eu adoro essas coisas, eu adoro romances, doramas, mas é sempre importante a gente estar o quê? Educada afetivamente, né? Alfabetizada sobre como isso vai tocar a gente, principalmente nós mulheres que fomos socializadas dessa forma a amar, a cuidar, como se tudo isso falasse sobre a nossa identidade, sobre o nosso valor. Que a gente possa gostar, aproveitar dessas histórias sem necessariamente virar uma regra para nossa vida pessoal. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem para curtir, se inscrever, compartilhar. É isso, tô aqui toda semana fazendo novos conteúdos, trazendo essas reflexões, trazendo esses produtos culturais pra gente pensar aqui a respeito, mas também ouvindo as indicações de vocês. Me avisem se vocês quiserem que eu fale de algum assunto, me indiquem novas reflexões que eu vou estar super aberta aqui a compartilhar também, viu? É isso, nos vemos semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!